Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe sua vida e hoje o assunto eu quero falar de um verdadeiro profeta. O que é ser um verdadeiro profeta nesta geração? Eu quero lembrar a todos esses pregadores que hoje têm preço, né, sobre as suas agendas. Eles dizem que para pregar agora tem preço. Eu vou te falar realmente, e eu sei que vocês já pregaram sobre isso, sobre esta passagem de Eliseu e o seu aprendiz Geazim que se tornou leproso, porque Eliseu, o profeta, não se corrompe, mas o aprendiz de profeta, ele se corrompeu por causa da proposta que alguém levou até o profeta e pelo fato de o profeta, de um verdadeiro profeta, não querer aceitar, porque depois de um tempo ele diz, não era o tempo de aceitar tudo isso, o seu aprendiz se torna leproso. Isso é para vocês que hoje estão pregando e dizem que a sua agenda tem valor e agora tem preço, porque vão cobrar para poder pregar o evangelho. Você lembra da história de Naamã, um homem que era comandante do exército, um homem que tinha honra, um homem que era respeitado, mas era leproso? Você se lembra que a palavra do Senhor diz que Deus dera vitória por causa de Naamã? Porque Deus tinha um propósito sobre a vida daquele homem. E é interessante ressaltar que quando Naamã leva cativo algumas pessoas, dentre essas pessoas havia alguém que conhecia o profeta, conhecia que em Israel ainda havia profeta. E é interessante que esta menina que estava dentro da casa de Naamã, ao observar tudo, então ele fala, olha, tem profeta em Israel. Ao saber disso, a sua mulher então fala com o seu senhor e ele então vai até o rei e o rei para, olha, porventura eu poderia curá-la rasgando as suas vestes, e essa informação chega aos ouvidos do profeta Eliseu, homem de Deus que não se corrompe, homem de Deus que é íntegro ao Senhor. Chegando aos ouvidos deles, olha, manda ele vir até aqui, porque aí então ele saberá que ainda há profeta em Israel. Então Naamã vai com todas as suas coisas lindas, com prata, com vestes, com tudo que pudesse comprar o profeta. E é interessante que ao ir até o profeta, quando ele se achega, a informação chega até o profeta, sabe o que o profeta faz? O profeta não se vende, o profeta não se apresenta. O profeta só envia a mensagem e diga, manda que ele vá se lavar 7 vezes no rio Jordão. A própria palavra do Senhor nos diz que Naamã fica indignado pelo fato de o profeta não fazer nenhuma apresentação, não querer chegar diante dele, porque para ele, ele era um homem honrado, lá nele, mas aqui diante do Senhor, todos têm que se dobrar. E é interessante que Naamã fica tão indignado que ele decide ir embora, e alguns ali que de repente têm de fato a vontade de Deus para que se cumpra, alguém entende e fala, meu servo, meu pai, porventura se o profeta pedisse alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Porque ele pensava nos rios que haviam mais limpos, mas o profeta falou, não, é lá que você tem que ir. E então ele vai. E quando ele mergulha, às vezes que o profeta lhe ordena, quando ele torna que vê sua pele limpa, então ele retorna ao profeta e diz, agora o profeta o recebe. Interessante que agora, depois da cura, ele volta e fala, agora eu sei. Ah, sim. Agora eu sei que existe profeta e um Deus poderoso em Israel. E então ele insiste com o profeta para que aceitasse os presentes. Seria louvável a Deus. Mas o profeta, achando por vez não se corromper, não se animar com aquilo, porque para o profeta de fato não iria ter
nenhum valor, porque Deus é quem o alimentava. Deus é quem supria suas necessidades. E o profeta entendia isso. Então o profeta falou, não, não precisa. Não é tempo, pode ir, vai em paz. Então ele diz, olha só, eu tenho que entrar quando o rei lá vai fazer os seus holocaustos, eu preciso entrar com ele porque ele apoia os seus braços, sua mão em mim, nos meus ombros, e assim sucessivamente. Então eu só peço uma coisa, que o Deus de Israel me perdoe por isto, mas permita que eu leve 2 mulas cheias de terra deste lugar para que eu faça um holocausto, para que eu faça um altar para o Deus de Israel. Então Eliseu abençoa Naamã. Naamã vai de fato convertido ao Deus de Israel. Mas uma coisa interessante, que quando Naamã está no meio do caminho, o profeta ele está em casa e o aprendiz Geazi entende, ora, o meu senhor foi muito bondoso com este, e não querendo aceitar nada, já sei que vou fazer. Vou ao encontro dele e juro pelo Deus de Israel que pedirei alguma coisa. Ele não queria deixar impune porque ele achou que aquilo que o Senhor estava fazendo sobre a vida dele deveria ter um preço. E é interessante que quando ele vai, ele pede, ele arma uma história e Naamã então não dá só 25 quilos de prata, lhe dá mais, pede para que 2 dos teus servos vão até ele para poder levar. E quando ele vai, é interessante ressaltar uma coisa. Quando ele chega, ele esconde tudo e quando ele entra onde está o profeta diz assim, olha, tu estavas aonde, Geazi? E Geazi, olha, eu não saí daqui, estava por aqui, profeta. Ele, porventura, meu espírito não estava contigo quando Naamã desceu do cavalo? Então logo ele tem um impacto, ele diz assim para ele, olha, a lepra que estava sobre Naamã caia sobre você. E como se não bastasse sobre isso, somente isso, a sua geração, todas, terão lepra. Meus amigos, esses pregadores de hoje não entenderam uma coisa. De onde Deus os tirou, eles estão retornando para um lugar pior ainda. Porque o aprendiz de profeta Geazi não somente ficou leproso, mas os seus descendentes também iriam adquirir algo que ele mesmo foi o culpado. O que eu quero que esses pregadores entendam é que de onde Deus os resgatou, nós podemos voltar ainda piores. Entenda uma coisa, a minha vida não tem preço. A sua vida não tem preço, porque foi pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então entenda uma coisa, chegará o tempo que Deus vai pedir conta a todos nós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você.